Boa tarde, gente. Hoje vamos falar sobre uma coisa que os religiosos não gostam. O fato de nós apontarmos as contradições da Bíblia e a crueldade de Javé no Antigo Testamento. Eu ainda me lembro quando eu fiz um vídeo falando sobre assim contradições da Bíblia. E um religioso comentou, dizendo que eu tinha sido desrespeitosa quando eu falei que há contradições na Bíblia. Engraçado é que eu não inventei nada. Quando alguém, a gente pode provar que há contradições na Bíblia. Qualquer um que pesquisar pode constatar. É engraçado assim como os religiosos eles sempre ficam ofendidos quando a gente fala das contradições, quando a gente contesta quando a gente mostra assim a crueldade de Javé no Antigo Testamento. Mas a questão é que eu não inventei nada, ninguém inventou nada. José Saramago, uma vez, ele falando sobre a Bíblia, ele disse: a Bíblia é um manual de maus costumes. E assim, ele disse: olha, as pessoas ficam com raiva, mas eu não inventei nada. É uma coisa que, aliás, todo mundo pode constatar. O que a gente vê na Bíblia? A gente vê incesto, a gente vê carnificinas, intrigas familiares, inveja. A gente vê um Deus cheio de defeitos humanos. E é como José Saramago disse, o Deus da Bíblia é cruel. Tanto assim, agora quando eu fiz o meu último vídeo dizendo assim, Deus é perfeito, aí uma pessoa comentou, aí ela me mandou um link de um vídeo, né, dizendo que no qual dizendo, e esse vídeo a pessoa diz, olha, que Deus não é cruel. O Deus do Antigo Testamento não é cruel, ele é justo. Falando que a polícia, quando ela vai enfrentar os bandidos, ela não vai com flores. Acontece que vamos nos fazer uma pergunta: por que Deus ele é de um jeito no Antigo Testamento e é de outro no Novo? Porque no Antigo Testamento ele faz coisas como mandar um dilúvio para matar quase toda a humanidade, mandar fogo para destruir Sodoma e Gomorra, né? Mandar as 7 pragas para o Egito, matar os primogênitos do Egito, mas no Novo Testamento o que ele faz é mandar Jesus para se sacrificar pela humanidade, para morrer pelos pecados da humanidade. E uma coisa que a gente pode se perguntar desse Deus perfeito é por que ele pune inocentes. Isso é uma coisa que depois eu vou falar em outro vídeo, mas a gente pode se perguntar por que esse Deus pune inocentes. Porque qualquer pessoa com um razoável senso de justiça não vai punir uma pessoa que não tem culpa de nada. Mas o Deus do Antigo Testamento, ele pune inocentes. Isso parece algo justo? É uma resposta a quem diz que o Deus não é cruel, que ele é justo. Por acaso, quando Deus mandou o dilúvio para eliminar quase toda a humanidade, ele não puniu inocentes, não? Porque com certeza até crianças de peito foram mortas nesse dilúvio. E elas não eram inocentes, não? Não havia crianças inocentes em Sodoma e Gomorra? Outra coisa também, aí o povo se ofende com essa história das contradições bíblicas. Acontece que isso é uma coisa que pode ser provada. A gente pode pesquisar na internet, pode pesquisar lendo a própria Bíblia. E a gente lendo essa Bíblia e constatando não só as contradições, como também o fato desse Deus do Antigo Testamento ser tão cruel e também se perguntando por que não ocorrem, né? Não há registros dessas coisas fantásticas que ocorreram. Aí a gente só pode concordar com o que disse Isaac Asimov. Lida propriamente, a Bíblia é a maior força para o ateísmo jamais concebida. Só que quem não quer abrir a mente, né? Quem quer continuar acreditando vai dizer que não há contradições,
vai dizer, vai procurar ou vai usar desculpas dizendo que a gente está dizendo coisa fora do contexto, dizendo que a gente tem que considerar a época, dizendo que o Deus do Antigo Testamento ele é justo, não é cruel. Ou talvez vá dizer que a gente não vê as coisas acontecerem, as coisas fantásticas que ocorrem na Bíblia, porque as pessoas hoje são de pouca fé. É estranho, não é? Mas, olha, mas é como disse Sam Harris. Olha, hoje a gente não tem registro de nada, hoje a gente não vê acontecer nada, mas a gente fica com essa obrigação de acreditar. A gente tem que acreditar que Deus mandou um dilúvio. A gente tem que acreditar que existiu um homem que fez coisas como andar sobre a água, curar cegos, leprosos, ressuscitar mortos. Mas hoje a gente não vê nada disso acontecer. Aí, mas aí virão as desculpas, sempre as mesmas desculpas. Sempre as mesmas desculpas. Mas é aquela velha coisa, você lendo a Bíblia, você pode contestar os religiosos. Como, por exemplo, eu mesma já falei em vídeos anteriores, essa questão da vontade de Deus. Porque Jesus Cristo disse: tudo o que pedires ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Mas aí mais tanta gente que ora, não é atendida, aí o povo vem com a velha desculpa. Não, é porque muitas vezes o que a gente quer pode não ser o que Deus quer. Como muitas vezes assim, dizem que Jesus Cristo era o próprio Deus, que Deus se fez homem para andar por entre nós, para morrer por nós. Um Deus que se fez homem para morrer por toda a humanidade. Mas na própria Bíblia a gente encontra provas de que Jesus e Deus não são a mesma pessoa. No Horto das Oliveiras, como é que Jesus Cristo poderia estar orando para ele mesmo? E quando Jesus Cristo estava morrendo crucificado, que ele disse: meu Deus, por que me abandonou, meu Deus? Como é que ele poderia estar dizendo isso para ele mesmo? Sem falar nos muitos absurdos que a Bíblia contém. Como o profeta Eliseu, que 42 crianças foram mortas por ursas só porque zombaram dele por ele ser careca. Assim, o fato de Deus ter mandado 7 pragas para eliminar o povo do Egito, mas ao mesmo tempo ele endureceu o coração do faraó, né? Esse Deus abriu o mar vermelho, mas depois ele se voltou de ira contra o próprio povo dele. E dizem assim que esse Deus, ele não é a favor de guerras, né? Muita gente diz, olha, Deus não é a favor de guerras, mas vá ler o livro de Jeová, vá ler Josué, a história de Josué, vejam as carnificinas que esse Deus aprova. Isso só reforça o que eu já falei sobre Isaac Asimov. Isso também deveria servir para os crentes pararem com essa mania de achar que ateu, no fundo, não passa de um revoltado. Porque muitos ateus. É verdade que muita gente se torna ateia porque de ter perdido tempo orando e não ter visto nada acontecer. Mas, olha, também há os que se tornaram ateus por estudar mais a fundo a Bíblia. Há os que se tornaram ateus conhecendo as histórias da Bíblia, por saber que a Bíblia foi um livro que passou por muitas alterações. Por exemplo, se fala que a Bíblia admitia a reencarnação, mas Teodora, a esposa do imperador Justiniano, que ela tinha sido prostituta e ela tinha mandado matar prostitutas, né? E assim, porque ela não admitia a hipótese de um dia tinha feito, aí mandaram tirar esse negócio da reencarnação. Como a gente pode acreditar num livro desses?
Eu mesma já disse, né? A Bíblia foi um livro escrito por homens. Aí uma moça disse, não, homens inspirados por Deus. Mas como é que um livro inspirado por Deus tem tantas contradições? Outra coisa também, como é que outras religiões, outras mitologias anteriores à Bíblia têm dilúvios, mitos da criação, né? Tanta gente, olha, a lei mosaica, ela é muito parecida com o Código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente. Vamos pensar, minha gente. Olha, não é questão da gente chegar e ficar xingando quem é religioso, quem é evangélico de burro, de descerebrado, mas é questão da gente chegar e ir atrás da verdade. Uhum. A gente não deve xingar nem diminuir quem pensa diferente da gente, porque isso é prova de falta de argumento. A gente tem que chegar e fazer o quê? Pesquisar, estudar, mostrar as contradições da Bíblia, debater por que a gente não vê acontecer hoje nenhum milagre, porque a gente assim, porque a gente não tem nenhuma prova concreta de que aconteceram tantas coisas fantásticas no passado. Vamos pensar. Boa tarde.